Bom, vamos lá. Eu e as minhas confusões com os parágrafos desse terceiro. Estamos terminando, gente. Faltam pouquíssimas páginas. Desse terceiro ponto que são as ressonâncias da interpretação do discurso de Roma. A gente, na verdade, viu o 146, que eu pensava que era o 145. Onde ele diz que o sujeito não está nem aí. Mas, na verdade, não está nem aí também significa não compreende, não entende. A gente estava falando da questão do senhor, né? E do escravo. Continua Lacan no 147. Não obstante, ele se esforça por enganar o senhor. Ele quem? Esse analista que está fazendo a formação dele. Através da demonstração das boas intenções manifestadas em seu trabalho. É isso que os bons filhos do catecismo analítico exprimem em sua linguagem rude, ao dizerem que o ego, Lacan bota ego, então fica ego, igual, do sujeito, procura seduzir seu super-ego, o seu super-igual. Essa formulação intrasubjetiva desmistifica-se de imediato ao compreendê-la na relação analítica, onde o working through do sujeito é efetivamente utilizado para a sedução do analista. Working through, trabalhar através de, que é traduzido por perlaboração em português, é o trabalho que o paciente está fazendo, e isso seduz o analista. Olha que fantástico o trabalho que ele está fazendo. A perlaboração. É uma superelaboração da análise, do processo. Tampouco é por acaso que tão logo o progresso dialético se aproxima do questionamento das intenções do ego em nossos sujeitos, a fantasia da morte do analista, muitas vezes sentida sob a forma de um temor ou mesmo de uma angústia, nunca deixa de se produzir. É a coisa mais frequente, né? Ou pelo menos na minha geração era a fantasia da morte do analista. E o sujeito trata de partir novamente numa elaboração ainda mais demonstrativa de sua boa vontade, entre aspas. Como duvidar, por conseguinte, do efeito de um certo desdém assinalado pelo Senhor quanto ao produto desse trabalho? A resistência do sujeito pode ver-se absolutamente desconcertada por isso. É tanta boa vontade que o analista de data, já com rodagem, estrada, e tendo ele mesmo já ocupado esse lugar numa outra época, reconhece, né? A partir desse momento, seu álibi, até então inconsciente, começa a se desvelar para ele, e o vemos procurar apaixonadamente a razão de tantos esforços. Não diríamos tanto se não estivéssemos, que Lacan não teria dito tanta coisa, se não estivéssemos convencidos de que, ao experimentar no momento de nossa experiência, chegada à sua conclusão, aquilo que foi chamado de nossas sessões curtas, foi chamado de sessão curta porque o Lacan usava o tempo lógico. Mas ele vai se referir aqui ao Homem dos Lobos, quando Freud vai dar um prazo de encerramento. Podemos fazer vir à luz, num dado sujeito masculino, fantasias de gravidez anal. Vocês lembram do caso? Com o sonho de uma resolução por cesariana, num prazo em que, de outro modo, ainda estaríamos escutando suas especulações sobre a arte de Dostoiévski. Se eu tivesse dado um prazo, não ia aparecer logo essa história. Aliás, não estamos aqui para defender esse método
de, de terapia por tempo limitado, ou mesmo de análise curta, né, ou de sessão curta, mas para mostrar que ele tem um sentido dialético preciso em sua aplicação técnica. Aí a dialética aí não entra em discurso, mas sim nos dois pontos de... E aí ele põe uma nota: pedra sem valor ou pedra angular. Nosso forte é não ter cedido quanto a esse ponto. 1966. Aqui vem uma observação. Lacan trabalha às vezes com termos da construção civil ou dos pedreiros, da construção mesmo. Você tem as pedras, né? Existe em português a trilogia do templo, que foi do Zé Rodrigues, ele que escreveu, vale a pena ler, porque é uma aula da vida dos construtores das igrejas, os construtores dos templos, os construtores do mundo. Toda a maçonaria, maçom quer dizer pedreiro, como é que funcionava? E aí tinha aqueles caras que tinham que ficar batendo na pedra para depois chegar o momento de já acertar a pedra, até polir a pedra. Você tem uma pedra que ela é sem valor, ela é despachada. Mas ela tem uma pedra que ela é angular, ela é fundamental para você botar num determinado ponto, na esquina de uma construção. Por isso que ele fala, esse negócio de dar tempo, de cortar o tempo, de acertar o tempo, de dizer, ora, como Freud fez com o Homem dos Lobos, ele tem um sentido dialético que é preciso, é bastante preciso na sua aplicação técnica. A gente tem que parar e pensar se é uma pedra sem valor, e aí nesse caso joga fora, não vai servir para construção, ou se é uma pedra angular. É fundamental que tenha dado aquele prazo, porque senão o cara estava lendo Dostoiévski até hoje, acho que já tinha reencarnado, né, pelo tempo lendo Dostoiévski. E a fantasia de gravidez e a resolução pela cesariana, uma gravidez anal, o sonho, a resolução é por uma cesariana, isso não apareceria nunca, né? E é isso que o Lacan está aqui dizendo. E nós somos o único a ter feito a observação de que ele se aproxima, em última instância, da técnica designada pelo nome de Zen, que é aplicada como meio de revelação do sujeito na ascese tradicional de certas escolas do Extremo Oriente. Eu fui ler, aliás, o Zen por causa do Lacan. Eu tinha muita familiaridade com o taoísmo desde os meus 23 anos. Mas eu só fui ler o Zen quando eu estava já frequentando, namorando os lacanianos, o mundo lacaniano, antes de mesmo ter ido para São Paulo, para a biblioteca, já tinha ido à biblioteca, já tinha assistido coisas, mas ainda não era de lá. Eu ficava andando por aqui, por ali, porque eu via que era por ali, e eu fui descobrindo, lendo Lacan, que eu precisava entender a experiência com o Zen. E foi a partir de uma dessas experiências que eu comecei, então, a fazer experiências comigo. E comecei a comer comida integral, eu mesma a separar o arroz. E foi num desses dias que eu estava separando o arroz que eu descobri o que o Lacan queria falar com a singularidade de cada um. Isso faz muito tempo, isso foi entre 89, talvez 87, nessa época que eu comecei eu andava, pegava flores, parava, como se fosse uma meditação, voltava de onde eu vinha, botava a flor num jarro que eu tinha um pontinho, ficava um tempo soltando a cabeça ali. O Zen faz muito bem pra gente. E o Stuart Schneiderman, o livro que ele escreve do Lacan, que eu já mostrei a vocês rapidinho,
que foi traduzido em português como A Morte de um Herói Intelectual pelas Artes. Na verdade, o nome verdadeiro é Jacques Lacan, método Zen. Lacan tem muito do Zen, tá? Bom, parando por aqui, depois eu vou descobrir o número do parágrafo. 46, 58, 59, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 155 da última parte do discurso de Roma. Por isso que eu digo que estamos acabando. Faltam só essas 4 folhas aqui e encerra o discurso de Roma. Tá bom? Um beijo para vocês.